E agora eu quero desmistificar para vocês um pouquinho o Hadoop. Vocês viram, pô, se eu preciso ter performance, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas para se trabalhar com Big Data? Uma delas é Hadoop. Tá? O que é o Hadoop? O core do Hadoop é composto do Hadoop Distributed File System, do HDFS, mais funções de MapReduce. Certo? O que eu tenho aqui nessa imagem? Como é que funciona o HDFS, que é o Hadoop Distributed File System? Estão vendo essa imagem aqui? O que eu tenho? Tenho um data node, 2 data nodes, 3, 4, 5, 6 data nodes. Esse aqui está sendo chamado de name node, mas é um node também. Vocês entendem o conceito de cluster? Todo mundo aqui está claro com o conceito de cluster? Então tem vários servidores conectados no mesmo storage, né? Toda aquela questão de tolerância à falha, se um node caiu, o outro assume. O HDFS, ele trabalha justamente em cima disso, em cima de um cluster. Então imaginem que aqui dentro dessa imagem eu tenho um cluster de 6 nós. Bacana, né? Então cada quadradinho desse é como se fosse um servidor lá processando as informações, com memória, processador, disco conectado no storage. Estão vendo esses quadradinhos coloridos? Eles não estão aí à toa. Como é que funciona? O HDFS ele trabalha com um esquema de processamento paralelo. Então, toda vez, imagine que eu vou pegar aquele arquivão de 1 trilhão de dados e eu quero jogar aqui dentro do Hadoop. O que ele vai fazer com esse arquivão com 1 trilhão de registros? Ele vai dividir esse arquivão em vários blocos menores. Para quê? E vai gravar ao longo do meu cluster. Por default, ele vai gravar em no mínimo 3 nós o mesmo dado. Então imaginem o seguinte, imaginem que esse quadradinho lilás ali, vocês estão vendo que ele se repete no Data Node 1, no Data Node 2 e no Data Node 3. Estão vendo? Tem o mesmo quadradinho lilás. O verde também se repete em outros nós, em outros nodes, e o azul também. Então o que ele vai fazer? Ele vai dividir esse arquivão em vários blocos menores, 64 MB, dentro desses blocos menores, 512. E ele vai gravar a mesma informação em 3 nós. A mesma informação. Vivi, mas por que ele está gravando o mesmo bloco em 3 nós? Por quê? Vocês me dizem. Tolerância a falhas. Então a replicação é para ser tolerante a falhas. Né? Ganho performance? Ganho performance. Porque eu vou ter um arquivão que está sendo distribuído ao longo do meu cluster. Tá, Vivi, o que é esse name node aqui que está destacado? Um dos nós no meu cluster vai ser eleito a ser um name node. Um name node é o cara que tem as informações de onde está cada bloco dos meus arquivos. Porque ele vai ter que se consultar com alguém para saber, né? Mesma coisa quando tu tem um livro lá. Tu tem um índice lá que diz, você quer esse capítulo, você vai para essa página. Da mesma forma, eu preciso de um name node para me deixar claro para qual dos nodes eu vou buscar aquele bloco de informações que eu preciso. Certo? Vocês identificam algum ponto de falha aqui? O que é o name node? Por que o ponto de falha é o name node? Só tem um. E se esse cara cair? O que acontece? Se esse cara cair, o Hadoop ele já tem um mecanismo para gravar cópias dessa informação que está no name node para você poder reconstruir. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vamos ver. Bom, desmistificamos um pouquinho o Hadoop. E o que acontece ali com aquele cluster? Eu falei no cluster de 6 nós, né? O que eu posso ter quando eu tenho Hadoop on Azure? Qual que é a vantagem de ter um Hadoop on Azure? Eu posso ir lá e instanciar um cluster de 6, 10, 20, 1000 nós para processar minha informação. E aí imagina que eu instanciei aquele cluster com 4.000 nós, mas de repente eu não preciso mais de tudo aquilo para processar. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente liberar o cluster, porque eu posso ter os dados armazenados lá no SQL Azure, por exemplo, posso ter os dados armazenados em outro local, e eu não preciso mais pagar pelo cluster, porque eu posso usar o cluster só para processar a informação, para ganhar performance no processamento dos dados. Ou eu posso simplesmente reduzir, se eu não preciso mais de 4.000 nós para processar aquela informação, reduzo para 1.000, para 500, e aí você tem essa flexibilidade. Falamos do core do Hadoop, que é o HDFS mais MapReduce. O que é o MapReduce?
e reduce? Quem sabe? São duas funções que a gente utiliza para fazer o mapeamento de dados e outra para reduzir. Quando a gente fala de trabalhar com BI, de análise de dados, a gente trabalha muito com agregações de dados. Então, quais são as informações que eu vou querer saber? Eu vou querer saber a quantidade de vendas por região, por vendedor. Quero saber a quantidade de crimes violentos por estado, por cidade, né? Então, eu tenho agregações desses dados. Mas como é que eu faço essa agregação? Com essas funções de map e reduce, que vocês mesmos podem programar elas. O map, basicamente, ele faz o mapeamento de dados. Então, imaginem o seguinte, imaginem que eu estou buscando... Qual que é os times de futebol aqui? Quem torce pro Corinthians? Palmeiras? São Paulo? Então, imaginem que a análise que eu quero fazer é justamente... Quero saber a quantidade de vezes que está sendo mencionado São Paulo, né, Corinthians e Palmeiras nas redes sociais. O que vai acontecer? Imagine que eu tenho lá que eu subi um cluster de 3 nós. Esse nó aqui vai pegar todos os blocos de arquivos que ele tem e vai varrer quantas vezes Palmeiras foi mencionado, quantas vezes Corinthians, quantas vezes São Paulo foi mencionado. Esse outro aqui vai varrer as informações dele. E esse terceiro node vai calcular as informações dele. A gente costuma dizer que essa estrutura é de chave e atributo, né? Que eu preciso saber. O atributo, no caso, seria as informações, São Paulo, Palmeiras, né? E o que é a quantidade de vezes que aquele atributo foi mencionado dentro daquele arquivo gigante. Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou agregando os meus dados. Então, processei o Node 1, processei as informações do Node 2, processei as informações do Node 3. Isso é map. Como é que eu faço o reduce? O que é o reduce? É eu justamente pegar um dos nós, vai ser responsável por consolidar as informações dos 3 nós. Então ele vai somar se São Paulo foi mencionado 2.000 vezes no Node 1, 3.000 vezes no Node 2 e mais 2.000 vezes no Node 3. Eu tenho o quê? 7.000 vezes foi mencionada a palavra São Paulo. Ele vai juntar tudo isso aí no Node que foi designado. Certo? Com isso eu ganho o quê? Performance, porque o que eu fiz? Eu fiz processamento paralelo e depois agreguei ainda mais a informação para entregar para o meu usuário final. Tá? O que mais eu tenho aqui? Até ele fala, divide um grande problema em partes menores, roda pequenas tarefas, e aí vai. Vamos mover. Eu não vou entrar em detalhes dentro do código, isso aqui é um exemplo que eu peguei lá da própria página, até do Hadoop, tá? Então, Hadoop eu Nejo. E aqui eu tenho um exemplo das duas funções. Eu tenho a função, uma classe aqui para o map, e eu tenho uma classe aqui para o reduce. Tá? Então, eu tenho uma classe onde eu desenvolvo o código de como é que eu vou fazer esse mapeamento dos dados, e eu tenho o reduce. Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu espero ter